aqui a matéria, tá certo? Então, como alguns ainda não têm, eu vou estar postando aí a imagem, tá ok? Para vocês poderem acompanhar e poderem estar todos em sintonia. É o relacionamento ético do cristão com o Estado. O relacionamento ético do cristão com o Estado. Então, vamos fazer a leitura e vamos fazer alguns comentários e também trazer algumas contribuições, tanto no livro Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira, quanto no livro também Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o Cremos, o chamado Cremos. Primeiramente, o que diz nossa apostila? Em Romanos 13, 1 ao 7, Paulo ensina a obediência às leis do país em que vivemos. Ensina também que não devemos resistir às autoridades, pois elas são constituídas por Deus, ok? Então, já no primeiro momento, observando aqui essas questões, temos que olhar para a Bíblia Sagrada e perceber que existem diferentes ações de Deus ao longo da história e diferentes qualidades para essas ações. Então, quando ele diz que foi instituída por Deus, do que o apóstolo Paulo está falando, ok? Como se expressa ou como se manifesta então essa ação de Deus da instituição dessas autoridades seculares, mundanas. Temos aí que entender que Deus governa a história, que Deus está de fato controlando, que tudo vai ao longo do tempo se encaminhar para o perfeito cumprimento dos planos e projetos de Deus. Agora, o cumprimento final que se dará a tudo isso apesar da desobediência ou apesar, né, do afastamento de muitas pessoas e muitos grupos sociais, o afastamento deles da vontade perfeita de Deus. Então, Deus tem a vontade perfeita e maravilhosa. Um plano perfeito que se cumpre e se realiza através dos seus servos fiéis, que obedecem a sua palavra, que obedecem o seu comando. Só que tem uma multidão de pessoas que não estão em obediência à ordem de Deus, que não estão em sintonia com a vontade perfeita de Deus, que estão em contradição com ela. Mas mesmo estando em contradição, serão finalmente submetidos ao cumprimento perfeito dos planos de Deus. E aí é onde temos o âmbito do plano perfeito, da vontade diretiva e da vontade permissiva. A vontade diretiva, Deus expressa por meio da sua palavra, Deus expressa por meio da revelação, por meio das profecias, e a igreja em Cristo segue a vontade diretiva de Deus, está se submetendo à vontade perfeita de Deus. Só que para o mundo, para o contexto secular, para o contexto geral, de pessoas que estão inclusive atreladas a servindo falsos deuses, servindo demônios, né, ligadas a esse tipo de enganos e de mentiras, sobre eles também se cumprirá a vontade de Deus, também se cumprirá o plano perfeito de Deus. Mas num primeiro momento, eles estão no âmbito da permissão de Deus. Então Deus permite que se levantem instituições, que se fortaleçam estados, que se coloquem autoridades. Isso para um bem geral da sociedade, para que a sociedade tenha ordem, para que ela não mergulhe no caos, para que não se torne guerra de todos contra todos. E aí cito até um grande filósofo chamado Thomas Hobbes, que fala acerca do Leviatã. E ele diz que muitas das vezes tem que se permitir ou tem que se tolerar o poder centralizado na mão desse que eles chamam de Leviatã, que é na verdade a figura do Estado, ok? Então não é um Estado idealizado, não é um Estado perfeito, não é um Estado maravilhoso que ama todas as pessoas. Não é um Estado messiânico, por exemplo, no qual Cristo regerá com vara de ferro e implantará a justiça. Não, é o que ele chama de Leviatã. Então é um mal menor. É um mal que vamos dizer assim, é menos pior, é menos prejudicial do que a sua não existência, ou seja, a sua vacância, né? A sua ausência de poder, e com esta ausência, a possibilidade de revoluções, de guerra civil, de matança, de criminalidade absurda, de imposição pela força, pelas armas, né, entre as pessoas, escravização. Então, para deter esta ação de autodestruição da sociedade, permite-se então a ascensão de um poder centralizador que funcionará, né, como poder de polícia, né, controlando então a sociedade de modo geral e exercendo esta autoridade. Então, dentro desta visão, nós
passamos a enxergar, então, no âmbito da permissão de Deus, a instituição de um Estado forte, né? E a autoridade concedida, então, a certas pessoas, certos homens, que mesmo não estando em obediência à vontade perfeita de Deus, são úteis para que haja manutenção do status quo, a manutenção vamos dizer assim, da paz social, a manutenção da ordem social, ok? Então, para que haja essa ordem, Deus permite, então, o Estado, Deus permite, então, estas autoridades. Então, é nesse sentido, você não tem que olhar para eles como endeusados. Por isso que eu vou trazer aqui o livro que exatamente critica, né, que se posiciona contra e controla, né, que é trazer uma noção de controle sobre essa questão do Estado, para que ele não seja idolatrado, para que você não espere nele a salvação em relação a todas as coisas, mas para que você saiba lidar corretamente com esta questão do Estado, ok? Você saiba que ele é uma necessidade para que ele possa implantar, né, essa justiça social, esta paz, né, social, para que as pessoas possam cuidar dos seus assuntos, cuidar dos seus afazeres, esse poder de polícia, esse poder de vigilância, essa questão de coletar os impostos para serviços públicos, para que serviços públicos sejam ofertados, né? Higiene, essa questão sanitária, essa questão espaços públicos, né? Seja feita a manutenção deles. Então é uma necessidade, ok? Então é nesse âmbito que temos que olhar para essa questão de Estado. E outra coisa interessante que o cristão precisa também observar é a diferenciação que se tem que fazer entre Estado e governo. E muitas das vezes as pessoas falham nessa concepção. Então, o Estado é a máquina, ok? Então, o Estado é a máquina pública que tem que manter estes serviços que são essenciais para a continuidade da sociedade, seu aprimoramento, seu desenvolvimento, né? Para que ela possa ter seu bem-estar. Então, manter as escolas, manter os hospitais, a polícia, né? Poder de polícia, sanidade, a questão sanitária, tá ok? Para controlar propagação de doenças. Então, temos aí coisas que estão relacionadas ao Estado. E ao Estado, o cristão precisa se envolver, porque ele é um cidadão, ele está dentro da polis, ele paga impostos, tá ok? Ele é um cidadão, ele vota, né? Ele participa. Então, ele precisa ter a noção de que ele tem compromissos, tem obrigações, mas também tem compromissos e direitos em relação ao Estado. E aí o cristão precisa cada vez mais se conscientizar do seu papel junto ao Estado, de denunciar o erro, denunciar os desvios, de atuar, tá ok? Para evitar que o Estado seja aparelhado por determinada ideologia ou por determinado partido, a fim de que ele tome o poder e traga males sobre todos os demais. E ele tem que entender que ele é parte do Estado. Ele não pode totalizar o poder sobre o Estado. Como determinadas teologias, certamente, em certo tempo, tentaram implantar esse tipo de ideia. Né? A teologia do domínio, por exemplo, que entendia que o cristão tem que dominar todos os setores do Estado e transformar o Estado em Estado cristão. Tá ok? Tipo um califado cristão, vamos colocar assim, né? Só para trazer essa ideia. Então, temos que entender que nós somos parte do Estado. Então, em certas demandas, nós estamos juntos com os espíritas, por exemplo. E às vezes o cristão se escandaliza, se desespera, porque vê em determinada votação uma coligação entre bandeiras, e aí olha para a outra parte, né, da coligação e fala, não, mas são espíritas, mas são católicos, mas são umbandistas. Espera aí, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é relacionada à igreja. Então, a igreja, obviamente, ela está em antagonismo com esses movimentos. Uma vez que ela prega, o evangelho denuncia estas manifestações como falsas, então não tem como ela contrariar os princípios do evangelho. Ela se mantém fiel, né, à palavra de Deus, então ela necessariamente se porá em antagonismo em relação à fé, em relação à verdade, né, à verdade bíblica. Mas quando nós trazemos esta questão para o nível de Estado, nós temos que entender que o Estado é a coisa pública, tá ok?
Ou seja, o Estado é o bem comum para todos que são integrantes da polis, da cidade, dessa sociedade, que participam juntamente com ela, que também tem direitos e tem deveres, e tem obrigações. Então, do jeito que o cristão tem direitos e tem obrigações, o bandista também, aquele participa da quimbanda também, o maçom também, o espírita igualmente. Então, são todos cidadãos, né? Independentemente se ele é homossexual, bissexual, se é lésbica, se adota outro tipo de orientação, se é hétero, isso não importa. Se torce para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, também é relevante. Então, nesse nível de atuação, esses tipos de situações, elas não interferem. O que interfere é o que é útil, o que é interessante para o bem comum, o que é justo, o que está de acordo com a lei, o que está de acordo com a justiça social, tá certo? O que é benéfico para a coletividade. Então, você, nesse nível de Estado, você pensa na coletividade, aquilo que vai ser um bem ou aquilo que vai ser um mal para a coletividade, e o cuidado para que o Estado não seja aparelhado por uma determinada ideologia, mas para que ele continue subserviente à sociedade, para que ele sirva à sociedade. Uma vez que o Estado for aparelhado no sentido de se tornar muito poderoso e muito centralizador, de modo que todos necessitem intensamente do Estado, você vai ter em contrapartida o Estado começando a interagir ou começando a controlar, a interferir, a mandar até nas vidas dos particulares. Então, aí onde você tem um Estado todo poderoso, né? Você tem um Estado aí extremamente centralizador, tá ok? Um Estado que ultrapassa até os limites da sua alçada e começa a reger sobre a vida das pessoas. Aí você tem, por exemplo, grandes levantes aí, né, de situações totalitárias, como o fascismo, o nazismo também, né, que começou aí de tal modo a se engrandecer que causou uma tragédia, um genocídio terrível. O comunismo também, que centralizou tudo nas mãos lá do Partido Único, né? Tinha a nomenclatura, que era os privilegiados lá do partido, que mandavam em tudo e que mataram, né? Cometeram também atrocidades, genocídios, porque todo aquele que era tido como contra, aquele que era tido como em antagonismo a esta ideia, era logo eliminado ou lançado para o chamado Gulag, que eram sistemas aí vamos dizer assim, de escravização, sistemas de deportação. Pessoas eram deportadas para campos de trabalho forçado na Sibéria, por exemplo. E aí esse sistema de campos de trabalho forçado era um Gulag, o chamado Gulag. Leia o livro de Alexandre Solzhenitsyn e você vai ver o que é essa questão do Gulag, essa questão do sequestro das pessoas que eram tidas como ameaças para o Estado. Então, o que é isso? Isso aí é um engrandecimento do Estado, o Estado todo-poderoso, um Estado com muito poder nas mãos, um Estado interferindo demais na vida dos cidadãos. E, além da questão do Estado, você tem a questão de governo. Agora, governo, você tem a questão partidária. Então, você tem as diversas... Aí, cada país, né, ou cada sistema político apresenta-se de uma determinada forma. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem sim diversos partidos, mas que vão afunilar, né, no momento aí de se apresentarem como direção política para o país, entre democratas e republicanos. Mas dentro dessa bandeira geral de democratas e republicanos, você tem uma miscelânea de partidos, tá ok? Mas que vão entrar sempre com essas representações de serem democratas ou republicanos. Agora aqui não, você tem uma diversidade extraordinária de bandeiras políticas, de partidos, tá ok? De formas diferentes de se expressar. Então, esses partidos vão estabelecer alianças entre si e ganhando, né, sendo votados e chegando ao poder, então vão estabelecer seu plano de governo. Então, o governo, a partir daquilo que as promessas que eles fizeram de campanha, vão tentar, então, trazer um cumprimento sobre essas promessas, né? Sim ou não. E vão tentar atender aí a sua política, né? Tentar entender a sua ideologia, ser fiéis então à sua ideologia partidária. Agora, eles vão estar dentro da máquina, né? Eles vão controlar a máquina, só que eles têm que ter a noção de que eles não são totalmente, vamos dizer assim, livres para manipular a máquina ao seu bel prazer.
Então eles têm também que se submeter a certas restrições que são gerais e que são para o bem do Estado. Então eles são o governo. Então o governo ele é periódico, o governo é passageiro, o governo é transitório. O governo pode estar presente em determinado período, mas depois pode ser removido uma vez que cair por causa de impeachment ou for votado então outra bandeira e outro partido assumir, o que vai colocar outro plano de governo. Então os governos são transitórios, o Estado fica. Então é isso que nós temos que entender. O cristão ele tem que se preocupar muito com a estrutura do Estado e atuar no Estado e exigir do Estado aquilo que tem que ser o seu posicionamento correto e denunciar, tá ok? E juntamente a isso, aí os cristãos vão ter diferentes formas a partir das suas formas de pensar, a partir das suas formas de compreender, tá ok? Vão se filiar a esta ou aquela bandeira de governo, bandeira partidária que vai subindo ao poder, estabelecendo então o seu governo, seus planos, seus projetos e cumprir com as suas promessas, né, com as suas demandas, né, seu projeto de governo. Então os cristãos eles vão, claro, se separar nessa questão, né, essas questões partidárias, essa questão de governo, mas todos, independente da ideologia que adotem, têm que ter interesse sobre a questão de Estado. É a questão que é básica para todos nós, o governo, né, aquilo que é do interesse de todos nós. E quando é em relação ao Estado, você tem que ter a noção que muitas das vezes você vai estar ao lado de pessoas que, de forma mais geral, de forma mais comum, de forma mais corriqueira, você é até antagonista a ela. Você até está contra ela em relação a muitas coisas, mas muitas das vezes, quando é interesse do Estado e é uma questão coletiva, uma questão para um bem comum, você vai estar até junto com ela defendendo aquilo que for correto, defendendo aquilo que for certo e que for para o bem da coletividade, tá ok? Então temos essas questões aí que são muito importantes e que a gente precisa pelo menos ter um básico aí em relação a elas para que a gente possa entender essa questão política, essa questão partidária, questão de governo, questão de Estado, separar cada uma delas, né? Não fazer aí uma miscelânea, né? De modo que a pessoa às vezes coloca sua fé, a fé que ela tem no Deus vivo, a fé que ela tem na Sagrada Escritura, que ela tem no Senhor Jesus Cristo, ela mistura isso com bandeira partidária, aí isso se torna uma tragédia, né? Isso aí só dá erro, só dá complicações, né, e só traz prejuízos. Então tem que entender que são homens, e têm que ser respeitados como autoridade, só que eles são permitidos, então Deus permite que eles estejam ali. É como, por exemplo, você vê o Senhor falando acerca de Ciro, chamando ele de meu servo, e que toma Ciro pela mão, que ele é o seu servo e tal. Mas em que sentido Ciro é servo de Deus, servo de Jeová, servo de Yahvé? No sentido em que Ciro foi permitido por Deus que ele se levantasse para derrubar Babilônia e trazer a libertação a Israel que havia sido profetizada já por Jeremias. Então, nesse sentido, Ciro é sim seu servo, está o servindo. E está servindo na condição na qual Deus é Senhor de todas as coisas, de todas as pessoas. É Senhor de todo o universo. Então, o Senhor tem autoridade para levantar, mesmo que seja um ímpio, e trazer aí uma situação que é para o bem do seu povo. Então, Ciro, não é que necessariamente Ciro tinha comunhão com Deus, mas Ciro serviu a Deus nos seus propósitos. É nesse sentido. E assim também acontece com o Estado na atualidade. Você tem um governo. O governo subiu ao poder. Ele tem certas propostas que você acredita serem as propostas corretas. Então você se filia a ele. Mas você não tem fé nele. Você não está ligado a ele espiritualmente. Você está ligado a ele no sentido de que você é um cidadão, você colocou seu voto nele, você acredita naquela bandeira, né, acredita aí naquelas propostas, e você quer que aquelas propostas se concretizem. E que ele, juntamente com essas questões de proposta de governo, ele tem a capacidade, tem a habilidade para manter a máquina do Estado funcionando. Então você tem de um lado as propostas de governo, mas de outro lado você tem também as questões fundamentais do Estado, que não podem ser interferidas. Então ele não pode dizer, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo o dinheiro da educação, vou aplicar nisso aqui porque é a minha bandeira de proposta partidária. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque educação, saúde, segurança são questões de Estado, não de governo. Agora, não, eu quero implantar um sistema de auxílio, um bolsa, não sei o que, para ajudar as pessoas nisso. Eu quero estabelecer um projeto
de pesquisa científica, de modo que eu dê algumas bolsas para pessoas estudarem no exterior. Muito bem, questão de governo. Ele vai encaixar isso sem atrapalhar as agendas importantes, né, as agendas fundamentais das obrigações do Estado, tá ok? Então, governo, Estado e o cristão atuando aí dentro dessa questão da forma como puder, né? Claro, a gente tem nosso trabalho, a gente tem nossa vida, tem nossa correria, né, do dia a dia. Então a gente não tem como estar mobilizado toda hora, estar na rua, ou ir para Brasília, ou ir para a Câmara aqui acompanhar tudo. A gente não tem como fazer isso. Por isso que a gente elege representantes. Então a questão da república, né? Então você tem aí os três poderes, você tem o judiciário, você tem o legislativo e o executivo, tá ok? Então o judiciário vai analisando essa questão das leis constituídas, julgar, policiar, né, essa questão para que tudo funcione muito bem. No legislativo você tem lá a produção das leis a partir das casas de poder, desde as municipalidades até o Estado e os senadores, então votados, né, por nós, que são nossos representantes, estão lá, tem que colocar os projetos. Então muitas das vezes a sociedade se mobiliza, vai lá para interferir, impedir que determinada coisa chegue, né, a vigorar. Então tem aí essa casa de poder, onde as leis são construídas e que falam diretamente conosco. E o executivo, onde entra a questão do plano de governo, proposta de governo, a manutenção da máquina do Estado, a obrigação que ele tem, tanto de cumprir com suas promessas, sua proposta de governo, como também fazer a correta manutenção da máquina do Estado para que tudo funcione e a coletividade não seja afetada, tá ok? Então, o que a gente faz? Acompanha as notícias, acompanha os votos, a gente votou naquela pessoa, então acompanha o voto que a gente deu de confiança e vê se aquela pessoa está de fato andando corretamente. Se ela saiu fora da sua proposta, a gente tem que analisar em quem votaremos então na próxima oportunidade, na próxima votação. Então, claro, uma atuação pequena, é uma atuação que não é tão impactante, mas é a nossa atuação, é aquilo que nós podemos fazer. E é o mínimo, né? É o mínimo que temos que fazer. Então veja, continuando diz, ó, ensina também que não devemos resistir às autoridades, muito bem, no sentido de que não devemos estar sempre conspirando pela destruição do Estado, como fazem, por exemplo, os anarquistas. Eles têm esta ideologia na qual eles rejeitam toda autoridade. Há o negativo, anarquia no sentido de resistir a toda essa questão da autoridade, a toda a questão da centralização do poder na mão de um governo. Então eles não querem permitir então a ascensão deste governo e que este governo controle a sociedade. Então eles estão sempre se posicionando, né, contra, eles são anárquicos, né? Agora o cristão, ele tem um propósito maior. O cristão, ele tem um objetivo maior e principalmente ele é atuante na polis porque ele é um cidadão, tá ok? No sentido de ser um cidadão, todo cidadão é político, todo cidadão é atuante de certa forma, mais ou menos, ou então ele abre mão de atuar e permite que outro atue no seu lugar, mas essas decisões vão afetar também a sua vida. Então o que acontece? Ele tem um envolvimento, só que a sua prioridade não é esta. E aí é onde entra a questão do equilíbrio do cristão nessa atuação. O cristão ele é peregrino na terra, o cristão está de passagem. O cristão tem como prioridade as mansões celestiais, tem como prioridade Jerusalém celestial. Então, enquanto ele está passando aqui nessa terra, ele tem uma atuação, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma obrigação, ele tem um testemunho a zelar, ele tem que se posicionar, ok? Agora, essa atuação dele, obviamente, não vai ser tão assim centralizadora na sua vida, não vai tomar toda a esfera de atuação da sua vida, porque ele não está embaraçado com os assuntos dessa vida, ele não está permitindo que esses assuntos atrapalhem a sua comunhão com Deus, atrapalhem a sua vida espiritual, atrapalhem as suas prioridades. É onde nós vemos aqui. Paulo diz, para não estar imbuído nessa questão, nessas guerras, nessas brigas, no sentido de estar se voltando para a destruição desses sistemas, para estar lutando pela queda desses sistemas. Paulo poderia, em algum momento, falar para os cristãos, não, vamos fazer o que puder para derrubar o Estado romano. E Paulo jamais faz isso, nem Paulo, nem nenhum dos outros apóstolos.
nenhum deles atraem os cristãos para esse tipo de iniciativa, mas eles colocam sempre o cristão na perspectiva de que ele respeita essas autoridades, porque constituídas dessa forma como trouxe esclarecimento, da permissão de Deus, Deus permite para um bem coletivo, para um bem da sociedade, tá ok? Mas o compromisso maior do cristão é com Cristo, o compromisso maior do cristão é com Deus, é com o reino de Deus, ok? Então o reino de Deus é prioridade para ele, o reino de Deus é muito mais importante, é o que ocupa de fato, tá certo? A sua mente, a sua atenção. Então nesse sentido, o cristão ele atua, ok? Ele cuida dos seus assuntos, ele dá testemunho, ele coopera para que tudo isso funcione muito bem, só que a sua prioridade não está nisso. Agora, onde que vem? Ele fala para não resistir, mas onde que vem talvez não uma conspiração para a destruição, para a derrubada do Estado, mas uma certa resistência do cristão à interferência do Estado. Quando o Estado começa a interferir em assuntos que não são da sua alçada, como por exemplo, dentro da questão familiar, tá certo? E aí você vê, quando um Estado ele começa a ganhar muito poder, ele começa a se tornar quase que um deus, tá certo? E começa a interferir em certas situações da vida do povo, é quando você vê, por exemplo, certas políticas, certos projetos, certas propostas que vêm para destruir o seio familiar, que vêm para se contrapor, por exemplo, aquilo que foi construído ao longo de séculos, tá certo? Pelo referencial da palavra de Deus, a partir de culturas diferentes que foram se sucedendo, mas que foram transmitindo de geração após geração os princípios fundamentais da palavra de Deus, a chamada, por exemplo, cultura judaico-cristã, que é alvo da oposição de certas políticas governamentais que querem aparelhar o Estado para o seu poder, aparelhar o Estado, tomar o Estado para poder manipular e com isso se promover e se eternizar no poder, fazer com que não possam mais ser retirados, como por exemplo o grande projeto marxista que se desenvolve principalmente por meio do comunismo. E aí você, se quiser saber melhor acerca disso, leia o livro de Marx e Engels, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Você vai ver que no âmago desta ideia está sim o ataque a todas estas instituições. A família, o ataque à família, à propriedade privada e ao Estado estabelecido. Então quer subverter o Estado para que ele possa, nesta vacância, tá certo? Nesse vácuo de poder, se estabelecer nele, se implantar. Ele quer atacar a família porque, através dessa tradição comunicada de geração após geração, eles entendem que o Estado se aproveita dessa tradição e assim consegue se manter firme, se manter sólido. E a propriedade privada também entende que é uma forma por meio da qual muitas pessoas conseguem partilhar um pouco do poder e conseguem resistir à atuação do Estado. Então essas ideologias, o comunismo, que é uma ideologia coletivista, como é o fascismo, como é o nazismo, são ideologias coletivistas, eles aparelham o Estado com muito poder, fazem com que o Estado tenha poder sobre todas as coisas, tenham poder até sobre os cidadãos, tenham poder sobre as suas ideias, sobre a sua forma de fé, sobre as suas escolhas pessoais. Então querem dar todo o poder ao Estado. Então isso é extremamente arriscado, isso é extremamente perigoso. Tá ok? Então é por isso que temos que tomar cuidado aí com certas ideias que surgem e certas bandeiras que são defendidas por alguns partidos, porque essas bandeiras, muitas das vezes eles não declaram totalmente, de forma aberta, aquilo que eles defendem, mas quando você vai buscar de forma mais profunda, né, acerca daqueles que desenvolveram essas ideias, você encontra qual é a sua verdadeira intenção. Então, quando você lê esse livro, você entende que está na agenda desta bandeira política destruir a família, a propriedade privada e o Estado. Então, se ele tem essa bandeira, quando esse partido chega ao poder e toma conta do Estado, ele quer aparelhar o Estado para cumprir com o seu projeto, né, cumprir com os seus planos. E aí é onde nós temos que nos posicionar. E aí o cristão vai ter que atuar, tá ok? E aí como o cristão vai atuar? Será que vai entrar em contradição com Paulo? Não. Ele simplesmente vai observar que, seguindo ao conselho de Paulo, seguindo a orientação do apóstolo Paulo,
ele quer, num primeiro momento, não atuar, vamos dizer assim, como destruidor do sistema, não atuar como subversor do sistema, tá certo? Como um conspirador contra o sistema. Ele quer atuar simplesmente fazendo com que o sistema funcione de modo que não venha contrariar as leis de Deus. Então, as leis de Deus são superiores a quaisquer leis humanas. Então, enquanto o Estado não interfere, não proíbe, não coíbe, não atenta contra a lei de Deus, ele sabe, o Estado está sendo governado por homens ímpios, tá certo? Deus disse século que cegou o entendimento dos homens, o mundo jaz do maligno, são verdades que são bem conhecidas por todos nós. Então nós sabemos, olha, muitas das vezes ali na frente daquele governo tem um ímpio, mas foi permitido por Deus, né? E cabe a nós o nosso respeito, cabe a nós aí a nossa, vamos dizer assim, nossa cooperação, desde que ele seja um bem para a coletividade e que ele não atente contra as leis de Deus. Então, independentemente de quem seja, se ele é um bem para a coletividade, está cumprindo com os compromissos sociais corretamente e não atenta contra a lei de Deus, siga em diante. Então, o cristão não vai se colocar como opositor no sentido de trazer destruição ao Estado por qualquer motivo. Agora, quando esse Estado começa a se voltar contra a lei de Deus, a atentar contra a lei de Deus, aí o cristão vai fazer aquela escolha que Pedro, apóstolo, já fez. Cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. E aí o cristão, ele vai ser colocado nessa posição de antagonista, não por sua livre e espontânea vontade, não por sua deliberação, mas porque o Estado está se posicionando contra o seu Deus. E quando o Estado se coloca contra o seu Deus, você está do lado do seu Deus. Você está do lado da Sagrada Escritura. E assim é que os cristãos sofrem nos Estados islâmicos, assim é que o cristão sofre nos Estados comunistas. Não é que o cristão atenta contra o Estado, não é que o cristão quer destruir o Estado, é que o Estado persegue os cristãos. O Estado persegue porque o Estado se torna todo-poderoso nesses lugares. Os Estados muçulmanos, governados pela chamada Sharia, tá ok? E a Sharia é um sistema de leis que é emanada do Alcorão. E o Alcorão tem muitos textos que reivindicam a jihad, que é uma guerra religiosa contra todos aqueles que não se submetem ao Islã, tá ok? A própria palavra Islã significa submissão, então total submissão a Allah. Então aqueles que não se submetem são automaticamente perseguidos. E assim entra muitas das vezes os cristãos e pessoas de outras religiões. Então nessa situação o cristão será colocado em antagonismo, não por ele mesmo, mas por causa do próprio Estado, tá ok? Mas que diremos daqueles países com sistemas políticos injustos, como no caso dos países comunistas, cujas leis ferem a ética cristã, ok? E perseguem a igreja, matando seus pastores, fechando seus templos, escolas, etc. Então é a pergunta que ele lançou, que é o que nós já estamos discutindo aqui, né? Em consenso com o apóstolo Paulo, entendemos que o crente deve sim obedecer às leis do país, mas desde que tais leis não entrem em conflito com a lei soberana, que é a lei de Deus, Atos 5:29. Mas isso não significa que o crente deve sair por aí desafiando as autoridades somente porque suas leis são conflitantes com a soberana lei de Deus. É aquilo que nós acabamos de explicar. Então, seguindo o conselho geral do apóstolo Paulo, o cristão não tem interesses em se filiar, tá certo? Em grupos anárquicos, em grupos subversivos, em grupos de revolução, de revolta. O cristão não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, tá ok? Ele não vai se filiar, não vai prestar o seu tempo, prestar o seu corpo, o seu serviço, esse tipo de coisa. Só que o que ele vai fazer? Ele vai mesmo entendendo que o Estado está contra ele, ele vai se resignar em ser um cumpridor da lei de Deus, mesmo contra o Estado. Quando você assim o faz, você está tomando o mesmo caminho que tomaram nossos irmãos ao longo de toda a história, que foram perseguidos pelo Império Romano. Assim eles fizeram. Eles não colaboraram, não contribuíram nem um pouco com a questão de destruir, de pôr por terra, de derrubar o Império Romano, de matar o imperador, de se voltar contra as tropas. Eles não fizeram isso, mas eles se resignaram em cumprir a lei de Deus até o fim, nem que seja até a sua própria morte, mas eles se mantiveram fiéis à lei de Deus, se mantiveram fiéis ao Senhor Jesus Cristo, e não negaram até o fim, mesmo indo para o Coliseu, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo mortos, mas eles não negaram. Então eles assumiram pessoalmente, particularmente, um compromisso maior com a lei de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, tá ok?
Então o Estado estava contra eles, mas eles não necessariamente estavam contra o Estado. Até que chegou um momento em que o próprio Estado teve que dobrar os seus joelhos diante desta verdade maior, que não pode ser silenciada pela agressão nem pela violência. O cristão não tinha oportunidade de atuação, oportunidade de interferência. Mas hoje tem, dentro do âmbito do Império Romano não tinha, mas dentro do âmbito da República ele tem. Então, dentro desse âmbito de atuação, existem esferas na qual o cidadão atua, na qual o cidadão fala. Então, o cidadão pode ir numa câmara, tá certo? Um debate público. Algumas vezes eu tive a oportunidade de ir, então se manifestar a sua opinião, tá certo? Defender, tá ok? Então o cristão ele tem alguns meios de atuação, é-lhe dado alguns meios de atuação, e principalmente o voto, né? Então analisar bem quem ele vota, para que ele possa cumprir seu papel de uma forma responsável.